Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o Dipoa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O Dipoa é um programa de entrevistas que debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. E no programa desta semana nós temos a honra de receber o professor Heber Mazzulo, que é professor do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Professor Heber, é uma honra te receber aqui no nosso Dipoa. Muito obrigado por participar da edição desta semana. Que é isso, obrigado pelo convite. Professor, a gente começa aqui, com todos os nossos convidados, a gente começa perguntando qual que é a relação da pessoa com a cidade de Porto Alegre. Eu te pergunto, qual é a tua relação com a cidade de Porto Alegre, professor? Na realidade, eu tenho uma relação muito íntima, né? Eu sou, nascido e criado em Porto Alegre, tem, algum período que eu tive fora, em processos ligados à formação acadêmica. E é uma cidade que eu gosto, tem uma questão de escala que é agradável, mas esse meu gostar está muito ligado às áreas onde eu circulo, onde eu circulei ao longo da vida, que são áreas centrais, pericentrais, né? Então elas têm uma qualidade que infelizmente não se estende a toda a cidade, particularmente nas últimas décadas, que houve um processo de produção de uma periferia distante, inclusive adentrando a áreas anteriores de caráter mais rural, de caráter mais bucólico, de caráter de sítios, né? Como, sei lá, podemos pensar tanto para o sul quanto na direção mais sudeste da Lomba do Pinheiro, que passaram por um processo de transformação marcadamente de uma periferização, de um acesso precário da população às funções e serviços e equipamentos urbanos, e isso é profundamente incômodo. E eu tenho mais uma relação muito íntima, e algumas das minhas grandes questões como professor na área do planejamento urbano têm a ver em Porto Alegre com essa minha trajetória, né, de ir ao centro de Porto Alegre, de, eventualmente, na infância, visitar navios que aportavam, grandes navios que chegavam ao porto da cidade, um pouco de contato aí também, uma infância bem distante, de circulação na área central, no centro, propriamente dito, com um caráter de centralidade que ele não tem mais exatamente, né? Mudou bastante, embora continue sendo o grande polo de atração, mas hoje não mais só da cidade, né? Mas em grande parte um polo da região metropolitana. Então, assim, é uma cidade pela qual eu tenho carinho, mas também tenho bastante tensões, assim, em especial nos últimos anos, né? É uma cidade que já deu orgulho, né? E aí eu já era também adulto, enfim, com a experiência particularmente do orçamento participativo, que transforma a cidade numa referência internacional, o que facilita, inclusive, conexões internacionais do ponto de vista profissional. Tu é o professor da área de planejamento urbano da cidade que tem um orçamento participativo, é um instrumento de gestão democrática que serviu de referência para o mundo e inclusive, para áreas ligadas ao investimento, como o Banco Mundial. E ao mesmo tempo, às vezes tu tem uma cidade que vai se escondendo e que fica perdida entre São Paulo e Buenos Aires, né? Quer dizer, difícil às vezes, mais recentemente, difícil de dizer onde é Porto Alegre em outros países, assim, porque as pessoas não conhecem, a não ser aqueles que tiveram esse contato com a experiência que já faz algumas gerações, né? Não estamos falando nem de 10, estamos falando mais de 20 anos, né? Que o orçamento participativo perdeu um pouco da centralidade na política. É claro que ele continuou ali de uma maneira ou de outra, depois que o PT deixou o poder no governo Fogaça, né? Mas ele foi se minguando, né? Até minguar totalmente ali, a partir, especialmente do governo marquesano. Ele foi sendo desmontado, né? Como um instrumento de planejamento urbano participativo exemplar. Na realidade era isso, né? Ele era exemplar. E tem aí um desmonte que é parecido
com o desmonte, é par e passo, né, com o desmonte do próprio Estado como uma instituição que orienta as transformações na cidade, né? Hoje, desde alguns governos, mas eu tenho a impressão que no governo atual isso está mais intensificado e há um discurso mais explícito, né? Parece que houve uma certa perda da vergonha de dizer que atua no governo para fazer com que o governo municipal não tenha poder de ação enquanto representante do poder público na escala municipal, né? Então tem um conjunto de desmontes de instrumentos de gestão, né? Meio que, segundo o próprio discurso, no caso aí do atual prefeito, pressupondo que o mercado é capaz de regular algo. O mercado não é capaz de regular nada, né? Porque o investimento capitalista ele não está pensando num projeto geral de cidade, ele está pensando numa capacidade de maior ganho, quer dizer, de capacidade de acumular e concentrar capital de um modo mais rápido, tanto isso em tese quanto do ponto de vista da ação de cada capitalista. A instituição que a trajetória da modernidade ocidental criou para fazer essa orientação é a do Estado. Então, o que me parece, quando eu vejo, e não é o primeiro, infelizmente não vai ser o único, não vai ser o último e nem é o único a dar declarações desse tipo, tem uma posição ou de ingenuidade ou de um tipo de alinhamento aos interesses dos capitais privados, cujo custo vai ser social. A gente está cansado de ver grandes incorporadoras, por exemplo, que são talvez o maior capital especificamente urbano que atua sobre a cidade, maior que o capital que atua na área do transporte público, na área da infraestrutura, incluindo aí o problema dos resíduos, né, do recolhimento de lixo, de empresas que são grandes empresas, né, dão nome às vezes ficam com o nome marcado na história da cidade, de uma praça, de um largo, e que somem, desaparecem, quebram, né, e deixam, às vezes, problemas que quem vai ter que resolver é a coletividade da cidade. Vamos então organizar assim nossa conversa, né? Porque, enfim, vamos passo a passo, porque tu listou já uma série de problemas, né, que a gente pode discutir aqui, né, professor? E eu queria te perguntar, assim, nessa questão dos últimos anos, que a gente viu realmente, como tu estava falando agora, um processo de desenvolvimento que parece que a prefeitura, digamos assim, terceirizou para as grandes construtoras as definições de quais serão os rumos da cidade, né? A gente, digamos assim, as obras estruturantes da cidade, que lá atrás, por exemplo, foi uma terceira perimetral, né, que mudou um pouco a forma como tu organiza a cidade, parece que deram lugar a grandes projetos que talvez não seja a intenção da prefeitura que vão mudar a cidade quando ela autoriza, mas eles acabam de fato mudando a cidade. Eu cito, por exemplo, a questão ali do conjunto de 19 torres ali do lado do Barra Shopping Sul. Aquilo vai ter um impacto gigantesco na cidade, que eu acho que a gente ainda nem consegue calcular. Acho que o senhor, obviamente, sendo professor da área, consegue ter uma noção, né, de que isso vai trazer de impacto para ali, para a região do Cristal, né, da Tristeza. Mas esse é um exemplo, né? A gente tem, por exemplo, outro ali perto da PUC também, um quase, não é um bairro privativo, mas na prática é um bairro privativo de torres que se ergueu ali, aqui perto, na verdade, aqui da Bom Jesus. A gente grava o programa aqui na Cubo Play, no bairro Bom Jesus. Aqui pertinho tem o Supreme Central Park, um condomínio de torres e várias que surgiram ali em volta, né? Enfim, a gente tem uma série de outros projetos, grandes projetos de grandes construtoras, nessas que o pessoal conhece o nome, né? Sabe muito bem de quais a gente está falando, né? Que vão moldando a cidade de alguma forma e que vão, digamos assim, direcionar. É para esse lado que a cidade vai, porque temos de fato, digamos assim, um vazio de grandes projetos estruturantes da prefeitura, né? Como é que tu vê essa situação em Porto Alegre dos rumos que a cidade tem tomado nos últimos anos, especialmente nessa questão dos grandes projetos, porque, de fato, a prefeitura elencou ainda no governo Marquesan que a retomada pós-pandemia seria por uma maior liberação de grandes projetos, né? Colocou vários deles numa lista de projetos a serem priorizados. A gente viu isso ser, digamos assim, acelerado
no governo do Sebastião Melo? Pois é, Luiz, a primeira coisa que eu fico tentando pensar, né, na conversa com um cidadão que não é um especialista, que não atua necessariamente, né, no legislativo, no executivo, que não é acadêmico, que às vezes não é também, não está ligado ao ativismo urbano, né, uma pergunta que eu suponho deva surgir assim, ok, mas se tem essa produção é porque tem demanda, né? Então vocês, quando se critica, seria um outro modelo. E que modelo seria esse? Aí me parece importante a gente pensar que a cidade tem tido um decréscimo do crescimento populacional cada vez mais intenso. Há bairros em que a população tem diminuído, particularmente alguns bairros de área central, mesmo os mais densos. O senhor pode dar alguns incluindo exemplos? O bairro São Geraldo ali, eu tenho a impressão que tem passado por um processo de diminuição da população, há quase uma estabilidade no Bonfim, né? E isso contando com um movimento demográfico que é o de envelhecimento da população, ou seja, mesmo caindo a reprodução vegetativa de nascimentos, a manutenção de uma maior expectativa de vida, quer dizer, de mais pessoas vivendo mais tempo, poderia não ter esse impacto de diminuição, mas tem. Então, assim, tem diminuição do crescimento. Então, assim, essa é uma primeira questão. Essa produção, ela é desproporcional no seu ritmo e quantidade. A princípio, teria que daí fazer levantamentos mais precisos, não desconheço, mas pelo ritmo, pelo que a gente vê, ela parece ter uma dinâmica de produção de unidades num número maior que o crescimento da população. Isso por um lado. Por outro lado, alguém pode dizer, ok, mas tem problema de habitação na cidade. Tem muita gente que mora mal, que mora na periferia distante, etc. e tal. Certo. E essa produção que a gente enxerga sendo realizada na cidade não é para essa faixa da população. Então aí nós temos duas questões que nos remetem a pensar o seguinte, bom, mas então, para quem é essa produção fundiária e imobiliária, né? Quer dizer, que valoriza áreas em termos fundiários, em termos do valor da terra, e produz edifícios para escritórios, para áreas de trabalho ou para unidade doméstica. A explicação que a teoria, que as análises têm colocado sobre esses processos urbanos em grande parte das cidades do mundo é que eles funcionam fundamentalmente como portfólio, como investimento, tanto do grande investidor, os fundos de pensão, etc. e tal, que entram nas operações financiando a operação, quanto lá na ponta final os compradores. Os compradores finais, muitas vezes, na maior parte das vezes, são compradores que compram como investimento o imóvel. O sujeito tem um portfólio de investimento e para ele pode ser interessante colocar, enfim, 2 milhões num loft no Golden Park. Golden Lake. Golden Lake. O parque é o daqui. O Golden Lake, por exemplo. Enfim, 1 milhão... em unidades... Acho que 1 milhão tu não nem te recebem ali. Então, assim, não tem tanta gente com demanda de escritórios e unidades domésticas com essa capacidade. Pois é, essa é a pergunta que eu tenho me feito há muitos anos, assim. Porto Alegre tem tanto milionário assim para comprar essa quantidade de apartamentos de 1, 2, 3 milhões, porque a gente só vê esses projetos para milionários, né? Bom, primeiro assim, o mercado, por isso é importante o Estado, por isso inclusive o liberalismo clássico, que não é o neoliberalismo, que tem algo de anarco-neoliberal, esse atual, ao qual, por exemplo, parece que o prefeito está filiado, grande parte do seu governo, o secretário Germano Bren parece que também se filia a essa corrente do pensamento, não sei com qual grau de elaboração sobre tal filiação ideológica, mas o liberalismo clássico, lá do século XVIII, do século XIX, e que influencia a organização do Estado no chamado mundo ocidental, né, com primazia, pelo menos até a crise de 29, enfim, e daí os desdobrares, cuja mudança de paradigma vai ser no pós-guerra, pressupõe o Estado como central, exatamente para ser capaz de proteger o movimento dos agentes privados. Por quê? Porque o privado, então assim,
não tem um privado construindo e pensando se vai ter gente para comprar. Ele investe e pressupõe que vai ter, que na ponta final ele vai realizar. E ele não está preocupado se alguém vai morar ou não, ele precisa vender. Tá? E aí a quantidade... Então, primeiro tem isso, não existe um cálculo, né? Não existe um comitê central dos capitalistas, nem na cidade, nem no mundo, né? Fazendo o cálculo. E não vou construir aqui mais porque, já calculei aqui, tem tantos milionários para comprar, já... Né? Não tem isso, vai estar todo mundo concorrendo. O cara diz, não, mas eu vou lançar um produto que não vai ganhar daquele outro ali, o cara vai vir para mim. E a ideia da ideia da livre concorrência, que tem esse problema de necessitar de uma espécie de concertador, né? de alguém que faça o concerto, que a princípio é a figura do Estado. Não é troco de nada lá que o Marx, na leitura crítica, vai chamar de escritório de negócios da burguesia, da classe dominante. Então, eu diria assim, não tem. Tá? Mas a tua pergunta é, não tem tantos. Eu te responderia assim, não tem tantos, mas tem alguns que tem muito. Essa é uma dinâmica do capital, né? O Piketty vai falar isso sobre o capital do século XX e tal. Quer dizer que no século XXI tem um grau de concentração e acumulação muito grande, a ideia nas manifestações internacionais do 1% mais rico. Então, assim, são cada vez menos muito ricos. Então, esses podem comprar várias unidades, eles podem pagar, sei lá, 3 milhões no condomínio em Shangri-La, né? 3 milhões são quantos? $1.000, né? São, sei lá... $700 mil. Então, o sujeito vai botar $700 mil em Shangri-La. Né? $700 mil ele compra alguma coisa em qualquer lugar do mundo, provavelmente com boas condições, mesmo nas cidades caras. Ele está investindo. Né? É um investimento desse comprador final. Né? Mas a grande operação é antes disso. E antes disso são fundos de investimento, fundos de pensão, etc. e tal, que estão interessados em criar um portfólio vasto, cuja realização final não é uma questão para eles. Né? Mas mesmo na realização final é isso. Por isso que a gente depois vai vendo nas grandes cidades, chamados os edifícios de vidro e aço, né? De vidro, fumê e vidro aço, com muito pouco movimento. Ou seja, muitas unidades produzidas e muito pouco movimento. A Barra da Tijuca, que talvez no Brasil seja um paradigma desse tipo de operação, e não vou fazer nenhuma alusão aqui, né, enfim, a quem são, em parte, os moradores, quando eles aparecem na imprensa que moram na Barra da Tijuca, não é normalmente por nada muito relevante socialmente. Tem muitos, até hoje, imóveis fechados e muito pouca coisa para vender ou para alugar. Ou seja, eles não estão disponíveis ao mercado. Eles são investimentos e eles ficam fechados, porque eles estão ali como portfólio. Fazer um contraponto, então, de um leigo, digamos assim. Tá. Mas faz sentido alguém ter um apartamento parado de 2, 3 milhões no Menino Deus, sim, no Bonfim, ali no Parque Germânico? Faz porque é um portfólio desse agente econômico, né? Ele vai, na hora que ele for fazer uma negociação para resgatar mais recursos para novos investimentos, ele vai dizer, olha, eu tenho tanto na Bolsa, eu tenho uma fazenda no Mato Grosso do Sul de tantos hectares, eu tenho um apartamento em Porto Alegre, no Golden Lake, eu tenho uma casa, né, vamos supor que é o empresário gaúcho, né, eu tenho uma casa em Xangri-Lá de 2 milhões, enfim, ele bota o portfólio e isso sustenta a captação de recursos. Então, é assim que o capital, enfim, funciona hoje. Então, por isso que muitas vezes problemas em relação à demanda de infraestrutura não são tão graves quanto poderiam ser. Né? Não são tão graves por um problema que é mais grave ainda, que é uma produção imobiliária que tem efeitos, porque interfere na circulação do vento. Exatamente, né? Isso. Quais as consequências disso para uma cidade? Olha, assim, imediatamente, que me parece uma das grandes questões, talvez a grande questão contemporânea, onde as cidades cumprem um papel central, seja na produção, seja como quem sofre mais o efeito, são os eventos climáticos extremos. Né? E essa produção, ela cria ilhas de calor. Ela pavimenta mais a cidade, então ela, inclusive, além de criar ilhas de calor e assim aumentar a força e a intensidade
particularmente no caso nosso, do nosso clima tropical, né, nós aqui próximo de um subtropical mais tropical, de intensidade de chuvas, né, ela tira camadas de absorção, né, através da pavimentação do solo. Então, isso faz com que as águas das chuvas corram mais rápido, elas se desloquem mais rapidamente, porque elas não estão sendo absorvidas, né? As chuvas não estão sendo absorvidas, e isso vai gerar, em algum lugar, um represamento e inundações. Então, assim, vai gerar mais inundação, porque gera mais calor, vai alterar enfim, o ciclo dos ventos, né? Interfere no vento, enfim. Isso na Zona Sul ali já é nítido para quem circula pela Diário de Notícias, né, Beira Rio, Padre Cacique, particularmente depois das torres ali no Barra, né, e agora aquela operação do Pontal, ali no Pontal criou um nó de vento, né, ali tu não sabe, tu passa ali, tu não sabe nunca de que lado vem o vento. Antes tu sabia, tu passava ali, tu sabia, olha, tá entrando o vento oeste, tá entrando o nordeste, tá entrando o leste, tá entrando o sul, tá entrando o... Tu tinha uma noção muito clara ali, por causa da proximidade do Guaíba, te permitia muito sentir isso. E agora tu não sabe, porque, claro, tem um anteparo ali numa área que era uma área bem importante, então tu vai dificultando algo que seria fundamental para a cidade enfrentar a crise climática que gera efeitos climáticos extremos e, ao mesmo tempo, tu tá numa escala mais de microclima alimentando crise ambiental, crise climática, porque tu vai aumentar o calor, aumentando o calor tu vai aumentar a frequência e a quantidade das chuvas, com a área pavimentada que gera o calor, que gera o aumento das chuvas, tu vai aumentar o nível de inundação, porque não há absorção das águas, então, enfim, tu vai gerando uma situação, tu vai tirando a iluminação natural da cidade, então tu dificulta, inclusive, a manutenção de áreas aprazíveis, seja para os seres vivos em geral, vegetação, animais, seres humanos. Então, assim, tu vai criando um caos. Né, talvez o ápice caricatural trágico disso seja o exemplo de Camboriú, né, que sombreou a praia construindo edifícios para altíssima renda e aí teve que aumentar a praia, teve que fazer uma intervenção para aumentar o mar, que vai ter uma resposta da natureza, enfim, já está tendo e tende a se intensificar, né, não só pela crise geral, né, mas as cidades cumprem esse papel. No Brasil, parece que 40% vem do campo, né, da participação no aquecimento global. 40% da participação parte do território brasileiro. Então, os outros 60% são urbanos, né? E tu tá vendo aí o conjunto de tragédias humanas, tragédias ambientais derivados, no nosso caso em especial, das inundações, né? Pelas condições, enfim, geoclimáticas da nossa região e algumas de tornados, né? Enfim, de tufões com uma intensidade, uma frequência muito maior que se tinha notícia eu acho que há 30, 40 anos atrás, quer dizer, não tem uma diferença aí de meio século. Professor, eu te perguntei se tinha milionário para comprar tanto prédio que está sendo construído. E agora eu te pergunto um pouco do outro lado, assim, porque que impacto isso tem, né, esse desenvolvimento da cidade, desses grandes projetos, na questão do déficit de moradia? Porque a gente convive hoje em Porto Alegre, né, com uma situação em que ainda temos centenas, centenas, quem sabe milhares de vilas que não estão regularizadas e as pessoas moram em situações muito precárias, né, são centenas de milhares de famílias vivendo numa situação precária, com problemas de mais ou menos graves, né, na habitação, algumas delas vivendo literalmente em meio a valões, né, enfim, com as casas, como o senhor falou, a todo momento ameaçadas de inundações, né, sem saneamento básico, enfim, deslizamento, né? Uma série de problemas graves. A gente, digamos assim, infelizmente ainda não viu em Porto Alegre uma grande tragédia nesse ponto de deslizamentos, né, mas enfim, né, até bater na madeira aqui, mas para não chamar isso, né, mas que também não é uma cidade que está, digamos assim, protegida contra isso, certamente, né. Como é que o senhor vê que nesses últimos anos, né, esse tipo de cidade que tem sido construída
impacta nesse nosso problema, que talvez seja um dos maiores da cidade, que é o déficit habitacional? Ele contribui, ele contribui para piorar, ou pelo contrário, ele tem ajudado de alguma forma a amenizar? Eu só vou fazer um breve disclaimer em relação, né? Quer dizer, embora nossas tragédias não tenham as dimensões do que nós vemos no norte, nordeste e mesmo no sudeste do país, em termos quantitativos, né, a perda de uma casa para uma família, e para uma família pobre, aí muito mais, a perda de um ente crítico. Nós temos, por causa do frio, eu tenho a impressão, pelo menos em termos de noticiário, uma impressão que me passa, um aumento de incêndios domésticos. Por quê? Porque as pessoas estão mais pobres, elas não podem utilizar o fogão a gás, elas não têm condições de ter ar-condicionado, imagina, né? Elas moram de modo precário, com as casas com pouca vedação, e o frio está mais intenso, as ondas de frio são mais intensas. Então, assim, tu tem, inclusive, esse tipo de problema. Quanto à pergunta exatamente que tem relação com essa questão, sobre o déficit habitacional, bom, não. Sim, a resposta é não, é absoluta. Não vejo nada, Golden Lake, eu não vejo nada do que está sendo lançado pelo mercado imobiliário, produzido pelo mercado imobiliário, né? E tendo as condições de produção facilitadas pela ação do agente público, ou seja, parlamentares em particular, né, da Câmara dos Vereadores e as propostas do Executivo, com um projeto, nossa, relevante. Eu não vou dizer nem bom. Na verdade, eu usei relevante, não precisava nem usar. Não vejo notícia nenhuma, né, de projetos interessantes. A não ser alguns pontuais, levados adiante por organizações sociais, muitas vezes ligadas a práticas antigas de ocupação de edifícios desocupados em área central, que fazem um serviço que deveria ser orientado e viabilizado pelo agente público, porque faz um serviço à cidade, à comunidade, na medida em que ocupam edifícios desocupados em áreas centrais, edifícios esses que, ao estar em áreas centrais ou pericentrais, né, em volta da região central, não tem ocupação ou são subutilizados, eles geram um custo geral para toda a sociedade local. Porque está todo mundo, em alguma medida, pagando aquela infraestrutura disponível e não utilizada. Enfim, quando então ocorre esse tipo de ação, de ocupações dos edifícios abandonados em área central, a cidade ganha. E devia ter política que viabilizasse isso, procedimentos jurídicos que facilitassem a normatização e normalização das condições desse tipo de prática. Mas isso é o mais avançado que a gente encontra. Fora isso, as notícias são sempre de remoção. As notícias são sempre de resistência. Ou seja, é uma questão que daí talvez tenha uma coisa, né, enfim, de um domínio do discurso dos grupos dominantes que não permite que as pessoas sequer pensem, dizendo, mas olha só, se estão produzindo esses edifícios fantásticos que não são para pobres e estão removendo a população do quarto distrito, etc. e tal, histórica dali, estão produzindo mais gente sem local de moradia e logo tendo que ocupar moradias em áreas periféricas, trazendo prejuízos, criando uma condição de maiores dificuldades para essa população e trazendo prejuízo geral para a cidade. Por quê? Porque essa ocupação em áreas precárias, sem urbanização ou com urbanização precária, vai ter um efeito de encarecimento da rede de infraestrutura geral da cidade. Então, assim, ela é duplo o aumento do custo urbano quando tu tem uma política cujo efeito é esse, perifericizar uma parte da população, né, e não produzir habitação em áreas centrais e pericentrais, ou não permitir a ocupação através da conversão de edifícios que eram para serviços, enfim, que eram para outro tipo de atividade, como residência, buscando dar conta do problema do déficit habitacional e, assim, diminuir a periferização da cidade e garantir que Porto Alegre volte a ter algo que ainda tem e que grandes cidades no mundo, então isso é meio curioso também nessa nossa elite, né? Porque adoram ter como referência Nova York, Paris, mas é uma referência de Nova York, Paris, o que Nova York, Paris, Londres fizeram há 40 anos atrás, que estão tendo já que as políticas atuais são para desfazer o que foi feito, né? É impedir o uso do carro com uma melhoria do transporte coletivo,
Né? E aqui não, aqui é facilitar. Quer dizer, Porto Alegre tem esse caso fantástico, né? Que é o do Marinha do Brasil, que é, em pleno século XXI, um parque urbano, um grande parque urbano, de orla, cedeu parte do parque para a produção de, sei lá, 2 ou 3 ou 4 pistas para automóvel, sequer para o transporte coletivo, não passa ônibus ali. Então, assim, é absolutamente... E não é um lugar que, se tu for ver na média, eu passo ali às vezes, fora horários de pico, e aí a cidade poderia organizar diminuição de horários de pico, particularmente com transporte coletivo mais frequente de maior qualidade. Tá aí a discussão, né? Fizeram as contas e viram que o que gastam para manter o transporte público privado através de concessão é pouco menos do que custaria transformá-lo em gratuito. No caso ali do Marinha, para a produção de pista e estacionamento. Tem um estacionamento no meio do... Aquilo era Marinha do Brasil, tem um estacionamento ali. Então, sim, não tem essa demanda de carros para aquele... É um absurdo. Enfim, não, na verdade é meio que nem torneira né, que nem mangueira com uma torneira grande. Tu vai abrindo mangueira, a torneira vai jogando ali. O problema é que tu tem que restringir, todo mundo já sabe, todo mundo literalmente, o mundo já sabe que tem que restringir o uso do carro privado, particularmente o movido a petróleo, no nosso caso gasolina e diesel. Nós temos ainda o potencial particular do Brasil, né, do álcool para combustível, então assim, e transporte coletivo, que devia ser basicamente através de biocombustível e elétrico, né? Agora com qualidade e com frequência, né? Porque o grande problema do transporte coletivo em muitos lugares é a falta de qualidade e a frequência. Quer dizer, as pessoas esperam na periferia para pegar um ônibus que vai levar 1 hora para chegar da periferia até o centro, e a pessoa espera 1 hora, 40 minutos em horário de pico. Então ela fica com 3 horas, quase 4 horas do seu dia em função do transporte. Eu moro ali no bairro Espírito Santo, que é perto de Ipanema, entre Ipanema e Guarujá, né? E ali, para vir para o centro, no horário de pico, às vezes é mais de 1h30. E tem muita cidade para lá ainda. Para chegar na Restinga mais uns 20 minutos, para chegar em Belém mais uns 40, ainda chegar lá no Lami tem mais ainda, né? Hora quase. Professor, do ponto de vista do planejamento urbano, a gente está falando de vários problemas. Quais que tu acha que são os problemas mais urgentes da cidade hoje? Eu acho que são esses que a gente tratou, né? Eu acho que tem que produzir condições de moradia da população mais pobre nas áreas centrais. E isso não é só produção, isso é também adaptação dos edifícios subutilizados ou não utilizados na área central, e não são poucos, e as experiências que existem são ótimas, né? Ocupações que conseguiram se estabelecer formalmente, que não foram tiradas, né? A bala e cacetete de lugar onde morava, também são um grau de crime que eu não entendo, inclusive, enfim, como não há uma revolta policial, mas tudo bem, tem a cadeia de comando. Ok. Temos, inclusive, uma ocupação de policiais em Porto Alegre, né? Um Exato. detalhe que é interessante. Exato, né? tem, né? Quer dizer e aí tem que ver como é que se dá essa eventualmente uma maior discussão sobre as condições desses policiais em relação àqueles que ocupam também e são tratados como caso de polícia e não como problema de habitação, né? Como que é um problema grave social. também. Estou fazendo parênteses, mas a questão da habitação para os policiais. Os trabalhadores das forças de segurança em geral. Né? As condições, né? As condições de vida, o baixo salário e tal, que permite um conjunto, inclusive, incentiva, potencializa conjunto de práticas de alto risco para a sociedade. Né? Mas, enfim, um dos problemas, então, me parece que é, sem dúvida esse. Né? O outro é a necessidade de mudar o padrão de ocupação da cidade. Né? Quer dizer, de ser mais centralizado, menos pavimentada, com menos concreto, a ideia que aí também
Olha, Paris, Copenhague e tal, tá todo mundo querendo fazendo isso, né? Cidade chamada de 15 minutos, de 20 minutos, quer dizer que o sujeito possa morar, trabalhar aí perto. A gente tem alguns bairros pericentrais, talvez alguns, um ou outro mais distante, que tenham essa estrutura, que tu pode ter o escritório, tu pode morar, tu tem todos os serviços ali de lazer e tal, então tu sai dali uma vez por semana para ir em outro lugar da cidade, mas tu dá conta... em pouco tempo, tu tem todas as funções urbanas disponíveis próximo do teu local de moradia e de trabalho. E uma política para enfrentar os efeitos climáticos extremos que tem a ver aí com aumentar a arborização das ruas, diminuir a pavimentação, aumentar a arborização de parques e praças, né, como ilhas, aumentar a possibilidade dessa reprodução, criar condições de deslocamento, né, peatonal, então um piso adequado às pessoas se deslocar, uma agradabilidade com árvores, etc., né, depois uma garantia para o deslocamento de veículos não motorizados, né, tração animal, como se chama, enfim, bicicleta, roller, skate, patinete, e depois o transporte coletivo através de combustíveis não poluentes, não baseados enfim, nos combustíveis fósseis, né, enfim, o petróleo. Assim, para mim, esses seriam os grandes investimentos, né? E aí vem uma questão que eu acho que às vezes é importante. Aí o papel do poder público, o papel do Estado é fundamental no sentido de orientar os capitais, esses que estão eventualmente produzindo uma cidade que gera problemas, que socialmente é problemática, que são desses edifícios da pavimentação, que incentivam o uso do automóvel, ok, mas tem um capital aí disponível. Fazer com que ele se desloque para financiar esse tipo de transformação. E orienta como? Como é que dá? Como é que se faz? Tu vai ter, do ponto de vista urbano, né, tu vai ter que desincentivar, do ponto de vista econômico-financeiro, a produção imobiliária. Então tu tem que tornar mais cara, tu tem que dificultar e tu tem que facilitar através de isenção fiscal, diminuição, políticas econômicas aí mais estrito senso, e não é muito a minha área, né, que faça com que seja vantajoso os recursos ir, por exemplo, para uma produção de veículos de transporte coletivo movido a álcool ou elétrico, né? Enfim, a produção de transformação de energia eólica, de energia solar. Mas que enfim, também é algo que não depende de uma cidade, né? Algo que precisa de uma estratégia mais nacional, né? Mas eu acho que assim, na cidade tu tem ICMS, tu tem alguns impostos que podem incidir, e tu tem IPTU, né? Que pode dizer, olha, vai ficar muito caro. O problema é que o IPTU, assim, como agente regulador, ele hoje, com esse funcionamento do capital fundiário e imobiliário, ele já não tem mais tanto impacto. Porque o custo de manter o apartamento, né, a unidade fechada, para esses grandes capitais, teria que ser muito alto. E aí isso teria impacto na população de renda média e baixo, pagando um imposto mais alto. O que poderia ter é mecanismo de dizer o seguinte, olha, unidade desocupada, IPTU nas alturas, entende? Então, assim, aluga, vende, dá um jeito. Bom, aí como não vai ter gente para morar, né? Teria que ter moradia, né? Não teria que ser venda, né? Teria que ter a garantia de morador, porque vendem, né? Aí alguém vai e compra. Então, assim, mas poderia pensar mecanismos urbanos que desincentivassem a produção desse tipo de habitação e que incentivassem o investimento em setores da chamada reconversão industrial para a produção de energia limpa, né? E para uma cidade, né? Tem que falar, vamos formar menos engenheiro mecânico, pessoal da engenharia aqui não, mas em termos de exemplo, e mais biólogos, né? Para pensar uma cidade com maior vegetação, que possa dar conta, produzir menos calor e absorver melhor os efeitos da crise climática, os efeitos extremos. Professor, os últimos prefeitos de Porto Alegre, pelo menos desde o Fortunati, eles têm visitado várias cidades da Europa, como tu falou, várias cidades da América Latina. Eu lembro que um tempo atrás as metrópoles colombianas eram um grande exemplo.
Porto Alegre, né, Medellín, né? Uhum. E eles sempre voltam com algumas ideias que fascinam eles, né? Eu lembro daquela anedótica vez que o Marquesan ficou fascinado com as tomadas nas paradas de ônibus, né? E aí levou, sei lá quantos anos levou para fazer uma licitação de troca, né? E morreu E aí teve uma morte, né? Ligado ao uso da tomada, porque as condições de fiscalização, de infraestrutura da instalação não eram. Sim. Porque a morte não foi num ponto próximo do campo central da universidade, eu lembro bem. Acho que isso foi um pouco antes. Da tragédia. Foi um pouco antes, mas foi relacionado com enfim. Mas acho que era um pouco antes essa questão do Marquesan. Mas eu estava falando isso porque é o seguinte, né? O senhor falou da questão da cidade de 15 minutos, desse conceito, né? Eu lembro que recentemente o prefeito Sebastião Melo concedeu uma entrevista para o Sul-21 e para outros veículos ali numa coletiva, em que ele falou que, enfim, eu não quero nem uma cidade de 15 minutos, se for 45, 30 minutos já tá bom, daí a gente avança para 15 depois, né? Mas enfim, ele, digamos assim, ele também... Mas a de 15 é a pé, né? Ele quer fazer 45 a pé, com chuva, com calor e tal. Pô, ô prefeito, vamos fazer aí, pega um diazinho calorzinho, Porto Alegre básico ali pro fevereiro, início de fevereiro, 45 minutos caminhando para ir comprar no mercado e depois a gente conversa se é uma boa ideia de cidade. Mas o que ele pergunta é assim, me parece que, e a gente conversou há alguns programas atrás com o secretário Germano Bren, né, secretário de Sustentabilidade e Meio Ambiente, né, de Urbanismo, né, e Meio Ambiente, me parece que alguns conceitos, digamos assim, são comuns aos conceitos que vários urbanistas defendem, né? Só que a visão que a prefeitura tem, e isso tem ficado cada vez mais claro nos últimos meses, em entrevistas, né, até com conselheiros que participam de eventos, né, da qual a prefeitura de alguma forma patrocina, né, é que o problema, segundo a prefeitura, é o excesso de regras, né, que a cidade não avança nesse caminho que seria o ideal, porque existe um excesso de regulamentações para construir na cidade, que isso que causou, na visão da prefeitura, esse alastramento, esse espraiamento da cidade para a Zona Sul, enfim, para a Zona Norte, né? Essa expansão indesejada da cidade. A prefeitura deseja que as pessoas morem mais perto do centro, né? Morem mais perto do trabalho, né? Enfim, é o excesso de regras, né? de restrições ao mercado imobiliário que causou esse espraiamento na cidade, professor? Não, eu quase não consigo responder assim ao problema. Ele me parece completamente fora daquilo que a gente, enfim, vê como cidadão ou lida como, enfim, acadêmico, pesquisador, né? O espraiamento é fruto das políticas, é fruto de que as regras que existem ou são benéficas ao investimento privado que produz para renda alta e cada vez mais alta, né? Esses capitalistas que você estava perguntando se existiam tantos, e que não são tantos, eles são poucos com muitos milhões. Então, sim, ela é, enfim, um tanto... Eu quase não consigo entender, assim, tipo, o que quer dizer, que tipo de regra incentivou a periferização. As pessoas vão para a periferia porque não tem onde morar na região central, né? Mas o adensamento, por exemplo, né? A dificuldade de adensamento da cidade não passaria, por exemplo, por não permitir um adensamento maior na região central? Não, a princípio não, porque tu tem prédios desocupados, tu tem áreas desocupadas e a produção existente nos últimos anos não é para essa faixa da população, né? Inclusive, algum dos processos que levam a infraestrutura para a periferia não são fruto de pressão da população mais pobre, mas sim dos condomínios de luxo produzidos nas áreas periféricas, né, que acabam demandando a expansão da rede de infraestrutura. Então, não. O adensamento, é que tem uma coisa assim, ó, o adensamento ele não implica necessariamente só em verticalização, né? Tu pode adensar com outros modelos de cidade. Por mais que tenha problema, as formas de ocupação popular, né, a vila, o bairro operário, o bairro popular, a vila operária. Pensemos num projeto clássico de Porto Alegre, que é o EAPI.
Ele tem razoável densidade, né? E tem uma ocupação bastante aprazível até hoje. As condições de aprazibilidade do IAPI são particularmente boas até hoje. Se tu for comparar com o padrão Coab, por exemplo, BNH dos anos 70, não dá para comparar, muito melhor. Se tu for comparar com a de hoje, que é de uma população que está vivendo precariamente aí, numa intensificação do processo de favelização na maior parte dos casos no quadro brasileiro, mas no quadro mundial também acontece isso, também é um exemplo referencial, que está numa área pericentral da cidade. Então, assim, o que não... Isso seria um problema se faltasse área para a produção de habitação voltado para aqueles que precisam, que é a população de renda média baixa e baixa renda. Né? E não é. E quando teve política para isso, né, o investimento, os interesses privados não eram para a faixa mais baixa, com a operação do Minha Casa Minha Vida, e foram indo para a mega periferia, né, porque faltou regramento. Alô, faltou regramento para impedir que os recursos fossem utilizados para comprar áreas muito baratas na periferia urbana, fazendo aquilo que a professora Raquel Ronick, né, da USP, vai chamar de uma produção habitacional onde não tem cidade, levada por uma política federal. A princípio, interessante, incentivando a produção de habitação popular, no entanto, com problemas de regramento. E aí não é falta de regramento, né? Aí é problema de regramento. Tinha regra e as regras não eram o suficientemente bem elaboradas para evitar esse processo, ou seja, que os investimentos fossem na periferia da cidade e levassem aí a produção habitacional financiada pelo governo federal, através da Caixa Econômica Federal, produzisse habitação popular onde não tinha cidade, não tinha rua, não tinha ônibus, não tinha posto de saúde, praça, parque, escola. E, aliás, grande parte desses equipamentos eram contrapartidas que deveriam ser implantadas pelas prefeituras e não foram, até hoje. Então, assim, tu tem aí dois problemas. E para responder a questão anterior, às vezes não é falta de regra, às vezes é um problema da regra existente não ser a necessária para que ocorra esse tipo de ocupação urbana, que é aquela que grande parte da população, pelo menos um terço aí, poderia se dizer, sem ter dados mais finos à disposição, que demandam, né, as camadas mais populares, mais pobres, no caso geral do país e em alguma medida de Porto Alegre. Professor, eu te fiz essa pergunta porque nessa conversa que a gente teve algumas semanas com o secretário Germano, ele deixou claro que nesse processo de revisão do plano diretor, a prefeitura tem a ideia, né, de olhar menos para o lote privado e olhar mais para os espaços públicos. Traduzindo, né, é promover uma desregulamentação das regras para a construção na cidade, né, e aí o que viria no lugar de um regramento urbanístico, né, focado nas regras da construção, seria um processo de monitoramento por parte da prefeitura, né, digamos assim, dando uma certa continuidade àquela questão do autolicenciamento que a gente tem visto se espalhar pelo diversas áreas, né? O autolicenciamento ambiental, o autolicenciamento urbanístico, que a gente tem visto se espalhar por diversas áreas nos últimos tempos, né? Como é que te parece que tu vê esse encaminhamento da discussão do plano diretor para a cidade? Que tipo de consequência isso pode ter? Enfim, a gente tem falado já bastante dessas questões, mas como é que tu tem visto essa discussão? Primeiro, sim, que ela tem um potencial, dado a história do planejamento urbano e da produção de planos para a cidade de Porto Alegre ser particular no quadro nacional. Né? São poucas grandes cidades do país que têm a história de um pensamento urbanístico como Porto Alegre. Tem um desmonte de estruturas de governo e de Estado no âmbito municipal que trazem consequências. Né? A desestruturação, por exemplo, da SPM traz consequências. Era uma secretaria que existiu durante muitas décadas com uma concentração de quadros altamente qualificados
e que, embora com problemas, orientaram grande a Secretaria de Planejamento Municipal, que foi desmontada, aí já alguns governos, fica mudando de nome, e até isso é um problema, né? Tu já não sabe mais qual é o nome da secretaria de tanto que mudam de nome, porque virou um label, né? Quase, sei lá, como se fosse uma marca de chocolate, assim, o sujeito vai mudando o nome conforme o governo do momento, a onda do momento. Então, o que me parece, então, é que tem um desperdício dessa capacidade histórica da cidade de se pensar e que inclui a população, né, que inclui a existência de conselhos, né, porque é um desmonte dos conselhos e um desmonte e um controle deles através de uma manipulação da sua composição que faz com que eles sejam cada vez mais governamentais. Então vira um conselho que vai chancelar aquilo que interessa ao governo, que em grande parte parece, aí, nos últimos anos, atuando em particular de acordo com os interesses do grande capital fundiário imobiliário. Tu falaste no lote, eu achei engraçado, assim, porque as grandes operações não são mais em lote, né? Então, assim, as grandes operações são grandes operações, são em áreas, são em glebas da cidade, né? Por isso, a necessidade de criar áreas aonde não havia lote, né? Enfim, as torres do Barra, ali não tinha lote, ali não tinha cidade loteada, não tem rua, não tem lote, né? O Golden Lake, idem. Né? O Pontal do Estaleiro, idem. A operação proposta pelo governo do estado para a região das docas, no cais do Porto de Porto Alegre, na altura da rodoviária, idem. Né? Ali não tem lote, não tem rua, não teve arruamento, não tem um loteamento da cidade tradicional e como Porto Alegre se fez. Então, assim, é meio... Não sei se não é uma ponta de ironia no comentário do secretário. Bom, e dizer que está preocupado com os espaços públicos parece que é para privatizar, né? Porque é o que a gente mais ouve falar, privatizar, cercar, né? Inclusive uma privatização do uso do espaço público, né? É algo que já aparece em pesquisas, por exemplo, o super bom efeito de uma obra pública que qualifica. Eu vejo problemas no projeto, mas não sou paisagista, não sou urbanista, mas conversando com meus colegas, particularmente que trabalham com a questão do paisagismo, também vem o problema ali da proposta da orla, né? Particularmente aquele primeiro setor próximo, é o que está mais em uso, né? Perto da usina, com uma grande demanda popular, e a área da pista de skate também com uma grande demanda, né? Que é um processo de privatização do uso através do impedimento da presença do comerciante ambulante, né? O que vai afastar o usuário popular porque ele passa a não ter condições de consumir o valor que são vendidos ali, sei lá, o refrigerante, a água, o cachorro-quente, em relação ao que ele compra do comerciante, do comércio informal. Então, mesmo onde a área pública é um bom exemplo, me parece que é um bom exemplo, parece que a prefeitura deveria olhar melhor para dizer assim, olha como vale a pena investir alguns milhões, né, dessa prefeitura que paradoxalmente diz que tem superávit, né? Eu não entendo uma prefeitura com superávit, porque ela tem que investir na cidade, ela não tem que ter superávit. Mas, enfim, ela não é uma empresa. Mas como funciona bem e como há uma demanda da cidade e como aquilo gera uma valorização em torno, gera uma movimentação econômica numa área que não tinha. Agora, se incentivarem a um processo de domínio privado da oferta dos serviços naquela área, ela vai deixar de ter esse caráter popular que ela teve no primeiro momento, porque fica caro para a população mais a periferia se deslocar até lá, e aí a importância, né, do transporte coletivo gratuito, do passe livre, né? Já estamos fazendo 10 anos das revoltas lá de 2013, que tentam interpretar até hoje e tem dificuldade, mas enfim, o mote inicial era a ideia do passe livre, para permitir que a população da cidade tenha facilidade e possa consumir a cidade. Mas para isso tem que ter oferta de produtos, né, de serviços, de bens acessíveis às camadas mais pobres, de mais baixa renda. E a gente viu isso, né, professor, durante a Copa do Mundo agora, né, em dezembro, né, que teve eventos fechados ali na Orla, né, a produtora contratou, enfim, mas tinha que ter ingresso para acessar a Orla, que é um espaço público, né? E eu acho que
ainda tem uma certa confusão muito grande, uma confusão proposital sobre o que aconteceu na Orla, né, professor? Porque assim, tu conversa com determinadas pessoas, né, e elas acham, não, tem que privatizar mesmo, tem que conceder, porque olha o que aconteceu na Orla, deu certo, né? Quando, na verdade, a obra é um investimento com dinheiro público, né? Financiamento internacional, mas pago com recursos da prefeitura. Então, na verdade, como o senhor nos disse, é um exemplo contrário da privatização, né? Porque a cidade teve condições financeiras de fazer uma obra, pegou recurso internacional, mas provavelmente está pagando em dia, como o senhor disse, uma cidade que tem superávit, deve estar pagando suas contas em dia, né? Então, mesmo esse exemplo positivo de uma obra pública que teve, enfim, foi consagrado pelo uso, pegando uma expressão que o senhor me disse em uma entrevista anterior, né? Tem essa demanda populacional, ela acaba sendo usado pelo poder público, pela prefeitura, né, pela gestão, né, como um exemplo de que, bom, é isso mesmo, tem que conceder, porque depois concederam ali para o Uber. Eu até já ouvi falar de gente falando, foi a Uber que pagou a Orla, né? Na verdade, é um projeto que é muito anterior à chegada da Uber na cidade, né? Mas acaba gerando uma confusão que dá para dizer, acho que é proposital, né? Eu não sei se é proposital, assim, eu acho que em parte esses agentes, né, que enunciam o discurso, eles têm uma contaminação ideológica muito grande, eles talvez tenham dificuldade de entender, de ver isso, né? Porque as privatizações, via de regra, elas se dão depois do investimento público, né? Então, ao investimento público, há uma qualificação do serviço, da infraestrutura, e aí ela vai ser privatizada, muitas vezes a partir de algo que parece, né, pode ser pensada do ponto de vista sistêmico como uma política deliberada de precarização do serviço, né? Então, tu tem a rede instalada, tu tem o serviço e as condições de funcionamento boas, mas ela vai sendo precarizada ao longo do tempo, gerando uma sensação de que algo precisa ser feito, e aí se entra com a vara mágica da privatização. Então, me parece que é um grande exemplo, e enquanto não for privatizado ainda vai ser um bom exemplo de dizer, olha só, isso aqui tudo é público. Isso aqui é fruto de recurso público, ou seja, a prefeitura tem capacidade, a cidade tem capacidade de realizar a produção de espaços públicos com essa qualidade e que cumpre uma função não só para a cidade, como para a própria região metropolitana, né? Porque ela ali é um polo, pelo menos de parte da região metropolitana, polarizada por Porto Alegre. Os estudos dizem que Novo Hamburgo e São Leopoldo cumpre um papel de uma polarização mais no eixo norte da região metropolitana, mas a maior parte da região metropolitana próxima a Porto Alegre é polarizada por Porto Alegre. E aquele tipo de espaço de desfrute, né, de lazer, de recreação, acaba, até pelo acesso através do Transurb, sendo usado além da população de Porto Alegre. Então ele é um ótimo exemplo, ele funciona como um ótimo exemplo sobre a importância dos espaços públicos como espaços de encontro, de congressamento da população. Professor, eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre a situação do Cais Mauá, né? Porque assim, a gente está chegando em uma hora de programa, né? Estamos se encaminhando para o final, mas a gente vê hoje uma situação, um debate colocado na cidade, claro que com muito mais peso da imprensa favorável, né, à concessão do Cais Mauá, né? A gente teve um edital lançado no final do ano passado para revitalização e permissão da construção de 9 torres, um shopping center ali na área do Cais Mauá. O edital não teve um interessado no primeiro momento, o governo do estado está pensando está elaborando, né, um segundo edital para ser lançado. Por outro lado, a gente tem um esforço já de décadas, né, mas que foi mais concentrado, organizado nos últimos anos e do qual o senhor faz parte, né, que é o Cais Cultural, né, que é um processo que envolve organizações sociais, né, um movimento organizado da sociedade civil, professores da Universidade Federal, que apresentaram uma proposta para dizer não precisa ter um investidor privado para revitalizar a área do Cais Mauá, né, para entregar, para devolver
aquela área para a cidade, né? Que é algo que, enfim, que os dois projetos, né, têm essa ideia, né? Que é de reintegrar uma área nobre, né? Uma área nobre no sentido não nobre, no sentido de ser da elite, né? Mas uma área nobre de ser um espaço que poderia estar mais integrado, central, poderia ter uma série de atividades, né? Acessível a toda a população, como é ali, por exemplo, do lado do gasômetro, né? Como é que o senhor, digamos assim, resumiria, né, para nós, claro, falar um pouco mais resumido, porque a gente já está chegando com uma hora de programa, né, essa situação atual do Cais Mauá e por que o senhor acredita que não precisa de um investidor privado para dar o destino para aquela área? Tá, primeiro assim, o caso do movimento cultural, né, Cais Cultural Já, do qual eu faço parte, e que provocou, através de mim, professores da URGS em sintonia com as questões colocadas por esse coletivo, a produção de um documento de diretrizes para a ocupação cultural do conjunto dos armazéns, onde demonstrávamos a existência de demanda, ou seja, há uma produção cultural em Porto Alegre capaz de utilizar o conjunto dos armazéns e há uma capacidade dos armazéns adaptados em atenderem a essa demanda. Então a gente fez esse documento provocado pelo coletivo. No caso da discussão do coletivo, nós não defendemos uma outra alternativa, não entramos na discussão de uma outra alternativa de financiamento, até porque os custos levantados pelo consórcio que fez a consultoria de modelo de negócios e de master plan de ocupação urbana para o governo do estado também apresentam valores que são pouco detalhados. Então, eles não são exatamente precisos. E há um problema para estabelecer critérios de precisão, particularmente porque é uma produção de uma área nova da cidade. A princípio, parece ser uma área, enfim, altamente atraente, na beira do rio, na área central, na altura da rodoviária, etc. Então, mas, enfim, é uma avaliação hipotética. Eles usaram valores da tentativa anterior de privatização. Que não deu certo. Que não deu certo, não. Que mais que não deu certo, deu muito errado, né? Porque teve muitos fundos de prefeitura, fundos de trabalhadores que foram, que investiram na operação e a operação não se realizou e não se tem notícia do retorno desses fundos para os investidores. Então tem um problema aí de caráter, inclusive, enfim, jurídico, normativo em relação àquela operação. Em relação à atual, ela parece mais rigorosa, ela parece mais precisa, embora com problemas e com discordâncias aí do ponto de vista ideológico, né, com a gestão do atual governador, é nítido que é um outro patamar de discussão. Nós somos chamados, enquanto coletivo, a partir de uma intervenção do Ministério Público de Contas, né, nós somos chamados a discutir um conjunto de vezes com a Secretaria de Parcerias, uma secretaria extraordinária que foi criada no governo do Estado, sob a gestão do secretário Busato, à época, e que, inclusive, incidiu na discussão sobre a elaboração do edital. Tivemos essa incidência. Depois teve uma mudança no edital que, curiosamente, dizia respeito exatamente àquilo que era destinado ao público. Por quê? Porque no avanço da discussão, a gente conseguiu chegar da disputa pelos 12 armazéns à garantia, e isso a princípio parece estar garantido, de que os armazéns A e B e o pórtico, que são patrimônio nacional, só tem um armazém que não é patrimonializado, mas, no entanto, ele está em área de patrimônio. Então, assim, no fundo, tudo ali está. E tem critérios mais rigorosos, mais rígidos para qualquer intervenção, porque são patrimônio ou de nível nacional, ou de nível estadual, ou de nível municipal, e no caso do patrimônio nacional, isso implica na área em torno, chegando até a Sepúlveda. Então aí nós temos um problema em relação ao projeto proposto de modo desenhado, e aí é tudo muito confuso, Luiz, porque o EVU aprovado é um EVU do projeto anterior, né, que não é o projeto atual,
com ressalvas. Então, como é que tu aprova aquilo que, em tese, é o que tu está dizendo que o investidor vai poder construir, mas há ressalvas. Então, assim, tá, e as ressalvas, como é que ficam do ponto de vista jurídico? Eu acho que tem muita insegurança jurídica na operação. Ainda me parece isso, eu não sou da área do direito urbanístico particular, mas trabalho com planejamento urbano e tenho uma certa noção. Em relação à questão do patrimônio, em relação à questão da mobilidade, em relação à questão do EVU. O que me parece, dada esses outros exemplos que a gente estava colocando da prefeitura, absolutamente factível, particularmente agora, espera-se, né, com o governo federal que eventualmente faça o S do BNDES voltar a ter alguma força, de ter um investimento naquela área para a recuperação do patrimônio, né, para uma adaptação, e esses valores não são absurdos, são factíveis. Qual seria o valor para a questão dos armazéns, a recuperação do patrimônio? Pois é, a gente precisaria aí ter para falar em valores de modo mais preciso, né, a gente teria que ter um estudo para ver o grau de custo para restauro, o que é reforma, o que é restauro, por causa da condição de patrimônio. Agora, eles têm uma deterioração visível que parece grande, mas que provavelmente não seja muito complexa, o que a gente consegue enxergar nas condições dos pavilhões. Mas isso o governo do estado não estimou, não está preciso. Não está preciso. Inclusive, não há precisão de um tratamento dos recursos que irão para os armazéns, né, de uma especificidade para restauro, que é um custo diferente de reforma. Que é diferente do que a Soft Summit fez lá, que foi botar telhado. Né? É diferente, não é botar telhado, não é tapar. Porque se é patrimônio, vai ter que ser um tipo de telhado condizente e tal. Lá naquele armazém, eu acho que não era o caso, mas no A e B é. Então, assim, a gente está com essa discussão. E, para mim, hoje, o que parece é o seguinte: estando acertado com o governo do Estado que o A e B e o pórtico vão continuar sendo público. E aí nós temos até uma proposta incipiente, mas temos uma proposta de formação de um conselho de gestão da sociedade civil com o Estado em seus diferentes níveis, municipal, estadual e federal, de montagem de um conselho, inclusive com um caráter experimental, para a gestão desses espaços através da utilização cultural via editais. Enfim, daí tem já alguma coisa que tu pode ser inventivo e algumas já mais consagradas do ponto de vista do processo para uma ocupação imediata. Inclusive para poder começar imediatamente a avaliar, né, o custo de adaptação, de reforma e de restauro onde for necessário, no caso do pórtico, né, o pórtico aquele de aço clássico, uma imagem clássica da cidade, e os dois armazéns, na medida em que há uma concordância do governo do Estado em que eles sejam destinados à cultura e continuem públicos, né, aí sob gestão do governo do Estado, que é quem tem a gestão de concessão da área. Agora, os valores envolvidos, os cálculos são bastante confusos, né? Houve uma revisão a partir de uma intervenção do Ministério Público de Contas na faixa de 40 milhões em relação ao primeiro cálculo, que não é pouco, né? 40 milhões mesmo para esses investimentos. E agora se fala, enfim, por volta de 180. Então, assim, foi significativa a mudança de 180 seria o valor total. O valor total da operação do investidor, né, ao longo de muitos anos. Né? Eu não tenho aqui os documentos para te trazer os dados de modo mais preciso, mas isso existe, inclusive no site, enfim, nas redes sociais do coletivo está disponível a documentação e inclusive a crítica que o projeto, que daí eu coordeno o projeto de extensão da URGS, que é quem fez essa proposta de diretrizes, que fez uma avaliação crítica do primeiro edital, fez uma avaliação crítica, inclusive quando saiu os documentos, foram divulgados os documentos da consultoria chamada Revitaliza. Então, mas o que temos ali me parece nesse momento, particularmente pressupondo
uma capacidade de investimento na cultura e uma compreensão de que a economia da cultura e junto à economia criativa talvez seja o setor econômico que mais cresça no Brasil, né? E no Rio Grande do Sul ele passa a ter cada vez mais um papel muito relevante, né? Tem um pesquisador, Tarson Nunes, do DE, do próprio governo do estado, que tem feito os estudos sobre o papel da economia criativa dentro da produção do PIB gaúcho, que poderia ser um grande cartão de visitas, aquela área sendo utilizada, né, porque o projeto, a forma de ocupação que a gente propõe, ela não é para eventos, ela é também para eventos, mas é para cursos, então é para um uso diário, cotidiano, manhã, tarde, noite, com áreas de espetáculos, com áreas de oficinas, com áreas de alimentação, com áreas de acervo, com estúdios para produção audiovisual, né, e aí tivemos contatos com a Câmara do Livro, com a Fundacine, né, com a Fundação Bienal, além de um conjunto de grupos, de coletivos de teatro, de artes cênicas, da área de literatura, de pequenas produtoras de audiovisual, chegando até a economia solidária, né, e a produção de caráter mais, inclusive, do artesanato, né, que é um viés importante também da produção de bens culturais. Mas é engraçado uma coisa, né, professor? Agora, porque o cais foi concedido, né? A revitalização do cais, a exploração da área foi concedida no governo Ieda ainda, né? E não saiu do papel. A gente falou dos problemas que a concessionária anterior teve, mas em suma foi porque não tinha dinheiro, nunca teve dinheiro para fazer o projeto. Eles tiveram dinheiro para fazer um pedacinho, né, que ficou ali já nos últimos anos, né, já às vésperas de romper o contrato, que foi o cais Embarcadero. E me parece que era para aquilo ali que eles tinham condição mesmo. E até tem uma situação estranha, né, porque o cais, o Embarcadero continua ali mesmo tendo sido rompido o contrato com a Cais Mauá do Brasil S.A. Mas, de novo, né, tivemos esse edital que não teve interessados, né, mesmo com a situação essa, né, que era em troca, né, de fazer os investimentos necessários no patrimônio público, no patrimônio histórico, né, do cais, o empreendedor ganharia, né, um terreno vizinho ali. Não é bem assim a operação, né? Tem um investimento lá que implica enfim, na recuperação dos armazéns, mas para uma operação que ficará na mão desse investidor. Sim. Esse é o modelo proposto. A gente discorda, a gente acha que os armazéns deveriam ser recuperados para atividade cultural, porque ali eles propõem gastronomia de alta gastronomia, algum tipo de adaptação dos armazéns para locação temporária, tipo Airbnb e tal. Então, assim, algo que a gente... E a prática da história de uso daquela área, depois de ter função portuária, foi consagrada como área de uso cultural. Sim, foi o que deixou aquilo mais vivo e, inclusive, teve impacto, né, digamos assim, numa animação da área central, particularmente à noite, nos finais de semana, eram as atividades que ocorriam nos armazéns ali nos anos 90, né, início dos anos 2000. Claro, mas aí, enfim, se fala dessa questão das 9 torres, que na verdade é uma sugestão, né, do projeto do Revitaliza, né, do projeto do consórcio que apresentou esse projeto já faz alguns anos, e também tem, né, o fatídico Shopping Center, que era o carro-chefe da concessão anterior, que agora foi repaginado de alguma forma, né, que é mais, enfim, um centro comercial, também não está muito claro de como isso seria. E não tem a coisa que talvez fosse a mais assustadora do projeto anterior, que era o edifício garagem. Sim. Então, assim, aquela luta anterior, além de, em alguma medida, influenciar na não realização daquela operação, ela, me parece, conseguiu chamar atenção para problemas muito graves que tinham naquele projeto, que agora, pelo menos na proposta, né, do consórcio Revitaliza como consultora para o modelo de negócios e o modelo de ocupação, o master plan, para essa futura privatização, melhorou muito. Não acho que seja
muito boa, mas eu tenho que dizer que houve um avanço. E me parece que parte do avanço deriva exatamente de uma mobilização social que questionou aquele projeto, né? Que tinha um edifício alto para um shopping, tinha um edifício garagem, né? E ainda tinha as torres comerciais. Agora tem um pequeno shopping, a princípio, que tem problemas, inclusive, passou o EVU, mas tem um problema ali, tem uma nota. O que gera essa insegurança, me parece, gera essa insegurança jurídica para o futuro investidor, ele não vai saber exatamente o que ele pode construir ali. E tem um problema que me parece que é grave, assim, das 9 torres, em que pese a proposta do escritório, que é um bom escritório, talvez seja o polo mais interessante do consórcio esse de consultoria, o escritório de arquitetura, que é um escritório paulista, não utilizou o que o Master Plan do Centro, que foi aprovado durante o período de elaboração dessa proposta, né, permite hoje, que são 100 metros. Né? Eles ficaram nos 40, o modelo que eles propõem é de 45. Mas mesmo assim, sei lá, qualquer cidadão que conhece Porto Alegre, imagina 9 torres de 45 metros de altura, de 15 andares, ali nas docas. Que para quem tem dificuldade de saber, né, o que são as docas ali no porto, é na altura da rodoviária. É isso, na altura da rodoviária, tu tem na beira do rio 9 torres de 45 metros. Vai ter esse problema de insolação. Aqueles que a gente falou da Zona Sul, lá dos outros projetos... Vai ter um impacto no tráfego de veículos direto na Mauá, mas eu fiz todo esse panorama para te perguntar o seguinte, e também linkando com a questão que a gente falou antes da Orla, né? O que o poder público diz é que ele não tem dinheiro para ele, né, fazer essa obra. Só que se a gente olhar nesses valores que a gente fala, 180 milhões, 200 milhões, 300 milhões, mesmo 400 milhões, que era o que ele exigia da garantia do consórcio anterior, isso não vai ser pago, o governador não vai te pegar do tesouro do caixa hoje e botar 400 milhões na vista, né? Seria um financiamento internacional. Não pareceria, né, um valor tão absurdo para ser, na verdade é um valor que parece ser barato, né, se tu comparar com o ganho, por exemplo, que a gente teve justamente na Orla, né? Quanto de recurso trouxe aquele investimento público da prefeitura para a revitalização daquele espaço que não exigiu ceder para a construção uma torre ali no lado do gasômetro, né? Parece que acho que é um fechamento do que aquilo que a gente tem falando, né? O poder público, ele cede um pouco cede totalmente a sua capacidade, a sua vontade de fazer a gestão do espaço e confia que só o investidor privado tem a capacidade de fazer esse tipo de projeto, né? Enquanto a gente sabe que, na verdade, não existe nenhuma empresa especializada em fazer uma reforma de um equipamento como o CAIS. Vai ser uma grande construtora, um grande consórcio, que vai ter várias, enfim, empresas relacionadas, que vai ali dar um jeito de fazer esse tipo de projeto, né? Mas não, assim, não tem um know-how específico, uma empresa que tenha, digamos assim, sobrando esse know-how para fazer isso. Né? Nessas dimensões não, mas eu tenho algumas empresas no país que trabalham com restauro dessas áreas, o país passou por um processo muito grande. Claro, mas não vai ser essa empresa que vai ganhar o... Não, ela vai ser a que está capacitada para... Vai ser contratada depois, né? Pressupondo que seja tudo feito de acordo com as regras, né, e com as garantias necessárias para um patrimônio histórico e cultural da relevância que os armazéns tem para a cidade. Agora, você tem toda a razão aí, dos 180, 40 é no edifício esse do shopping, ali perto da usina. Né? Então, não sei mais, alguns milhões, são cerca de 3, eu não vou dizer os valores, mas porque eu não lembro, mas assim, é para mudança da defesa, porque pressupõe tirar o muro. Então, assim, se tu vai mexendo nos valores, né, o que vai ficar... Tem um fundo de reserva que vai para o governo do estado, etc. Enfim, daí tem todo um modelo, assim, que... Enfim, eu não sei nem se a gente tem condições de comunicar para um público, né, maior, dada a quantidade de detalhes. Mas o que se tem, assim, quer dizer, dos 180, não se sabe quanto seria exatamente necessário para a recuperação e a adaptação dos armazéns, e ainda com o problema que o que eles propõem é uma adaptação
para um uso bastante elitizado, né? Quer dizer, que é a ideia de Airbnb e gastronomia de alto nível, etc. e tal. E aí teria um armazém para eventos, que também tem um problema. No primeiro edital, no primeiro desenho do primeiro edital, a gente tinha chegado a 120 dias, porque o próprio governo tinha se dado conta que 2 eventos clássicos e âncoras que estariam ali, que seria a Bienal e a Feira do Livro, nos anos em que ocorressem junto, 90 dias, não dá para fazer as 2 operações, montar, desmontagem e mais os dias em que os eventos ocorrem, e aí depois teve uma revisão e diminuíram isso, isso é meio curioso, teve uma revisão do que tinha sido acertado no edital em relação a esse que deu 0, né, na Bolsa de Valores, e ele incidia exatamente apenas nesses aspectos pequenos, com um impacto econômico-financeiro muito pequeno, dado as proporções da operação, no que era relativo ao público. Então isso é uma coisa que nos preocupa muito, quando a atual secretaria, o atual secretário fala que estão revisando para tentar criar uma proposta mais atraente, né, que a perda do que está a princípio destinado ao público seja muito grande, porque parece que é apenas aí que eles incidem, porque em outras áreas tu tem órgãos reguladores que operam, né? Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, são instituições republicanas que operam, e aí fica mais difícil, digamos assim, diminuir muito os valores a partir daqueles que estavam dados. Então, isso eu acho preocupante. E ao mesmo tempo demonstra uma coisa, porque é isso que tu está dizendo. Se tu diluir no tempo e fizer um cálculo mais preciso do que seria necessário para colocar os armazéns de novo em uso, nas condições que temos ali, talvez com algum tipo de reforma, né, deixar um muro menos agressivo, alguma coisa assim, ao longo de 10, 20 anos, talvez fossem recursos viáveis para o governo do Estado, nesse momento, quem sabe através de financiamento via BNDES, né, que, pelo menos em termos de discurso, tem dito que vai criar linhas de financiamento para a cultura e para a economia criativa, que é um grande potencial econômico que o país tem e que nós também temos aqui. Professor, eu queria te agradecer muito pelo nosso bate-papo. Acho que a gente falou de diversos temas, nós poderíamos falar de diversos outros. Essa questão do CAIS a gente trouxe no final, poderia ser um programa só sobre o CAIS, mas eu queria te agradecer muito pela conversa, pela participação aqui do nosso Dipoa. Tranquilo, Luiz, obrigado. Eu acho que é importante a gente ter o máximo de divulgação possível das questões que dizem respeito à cidade e que incidem na cidadania em geral. Parabéns pelo programa. Obrigado, professor. Nosso agradecimento especial é para você que mais uma vez esteve na audiência do nosso Dipoa. Convido a todos a compartilharem esse programa no grupo de amigos, no grupo de WhatsApp, no Facebook, enfim, onde você puder compartilhar. Essa é mais uma edição do Dipoa. Convido a todos também a seguirem, né, o Sul21 e a Cubo Filmes, a Cubo Play nas redes sociais, em todas as plataformas. Eu deixo meu abraço a todos e até o próximo programa.